Você sabe investir? Você investe parte daquilo que você ganha todos os meses? Ou você recebe e gasta tudo? Eu vou te perguntar e pode doer, mas se você perdesse o seu emprego hoje, o quanto de renda você receberia no próximo mês sem depender desse emprego? Se a resposta é nenhuma renda, você precisa desse vídeo aqui até o final. Hoje eu vou te ajudar a construir uma nova vida financeira através de 5 passos que eu vou te revelar aqui, para você começar a ver todos os meses rendimento pingando na sua conta, sem a necessidade de você trabalhar por isso. Fruto dos seus investimentos. É renda que você não tem que fazer nada por ela. Mas se é tão bom assim, por que a maioria das pessoas não investem? Porque a maioria das pessoas não sabe investir. E não é culpa delas. Elas foram criadas assim, num sistema onde elas não tiveram educação financeira, nem na escola, nem em casa e nem de exemplo na sociedade. Não foi ensinado para elas de forma simples onde clicar, o que fazer, o que analisar. E a pessoa abre o aplicativo do banco ou da corretora e parece uma cabine de avião, não entende nada. É tanta sigla, CDB, CDI, LCI, RDB, caixinha, e a pessoa trava. Deixa o dinheiro na poupança mesmo, enquanto os bancos lucram bilhões com o dinheiro delas. Então fica nesse vídeo comigo até o final, porque esses 5 passos vão literalmente salvar a sua vida financeira. E os últimos são coisas aí que ninguém te conta. Vem comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e a esse canal. Eu sou a Renata Mello e por aqui eu te ajudo a tomar controle das suas finanças e investir com total confiança para você subir o seu nível financeiro. Então, se esse assunto te interessa, olha aqui, ó, deixa para mim o like nesse vídeo na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque toda semana eu estou aqui trazendo um conteúdo importante para te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro. E quem é da turma que já chega comentando? Eu tô de olho em você, hein? Sem mais delongas, direto ao ponto. Primeiro passo. Independente se você tem muito ou pouco dinheiro, se você tá começando agora ou se você já é um investidor experiente, esse primeiro passo é obrigatório para todo mundo e ele se chama construção da reserva de emergência. Emergências, meus amigos, acontecem para todos nós, independente da sua classe social, de quanto dinheiro você tem, de onde você mora, onde você estudou. Quando as emergências acontecem, não tem dia, não tem hora, não tem local e não tem com quem. E se você não tem uma quantia reservada para cobrir essas emergências, por uma questão de segundos, a sua vida financeira dá uma reviravolta e você entra em dívidas. Então a reserva financeira é uma reserva de proteção para que você não precise se desfazer de bens, vender imóveis, vender seu patrimônio, vender ações, fundos imobiliários, ativos que você demorou anos para construir, para cobrir emergência. E se você não tem nada, vai evitar uma catástrofe financeira de você ter que entrar em dívidas e demorar anos para sair dela. Ah, Renata, e como eu calculo a reserva financeira? Se você tem um emprego estável, que pode contar com aquele emprego para o que deve por exemplo, funcionários públicos, funcionários de carreira há anos, você pode contar com 3 a 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, se o seu custo de vida são R$3.000 para cobrir as suas necessidades básicas e sobreviver, você pode acumular entre 9.000 a 18.000 para essa reserva de emergência. Se você é autônomo, profissional liberal, empresário, não tem tanto controle sobre essa situação financeira, não é muito previsível, é melhor que você tenha entre 6 a 12 meses do seu custo de vida. E onde deixar esse dinheiro da reserva de emergência? 3 opções e eu vou te falar a minha preferida, mas com uma ressalva aqui. Você pode deixar no CDB de liquidez diária de um bom banco que renda pelo menos 100% do CDI. Então a caixinha do Nubank, o porquinho lá do Inter, os CDBs dos bancos grandes, ok, tem a garantia do FGC até 250 mil. Então, muito simples, muito
fácil, estou aqui na minha conta do Nubank, vou clicar nesse cifrãozinho aqui, investir, e aqui eu tenho as caixinhas. Eu tenho a caixinha Turbo aqui, que inclusive rende 120% do CDI, uma ótima, mas você só pode deixar até R$10.000. E você pode simplesmente criar uma nova caixinha com o objetivo que você queira. No caso, nós queremos a nossa reserva de emergência. Então, eu posso criar uma caixinha aqui com esse objetivo e a partir de R$1 eu já começo a investir aqui nessa caixinha e guardar dinheiro todos os meses. Vai render aqui 100% do CDI, muito coladinho com a taxa Selic, protegido aqui pelo FGC até 250 mil. Segunda opção top, Tesouro Selic. É hoje o investimento mais seguro do país, tem a proteção soberana do governo, rende a taxa Selic e não tem limite de aportes. Pode aplicar mais de 250 mil. Mas como é para reserva de emergência, a única desvantagem é não poder sacar a qualquer momento. Demora um dia útil para o dinheiro cair na sua conta. Agora, essa terceira opção, sem dúvida, é a minha preferida, mas eu tenho um contra aqui, é o Tesouro Reserva. Tesouro Reserva é do Tesouro Nacional, então rende a mesma coisa do Tesouro Selic, com a mesma proteção. O prazo de vencimento é maior, enquanto o Tesouro Selic vence em 5 anos e o dinheiro cai na sua conta em 5 anos e você tem que pagar imposto. No Tesouro Reserva, o seu dinheiro pode ficar lá por até 10 anos e tem liquidez diária. Precisou do dinheiro nos finais de semana, nos feriados, fora do horário comercial, você pode solicitar o resgate. Mas, por enquanto, com a desvantagem de estar disponibilizado apenas para o Banco do Brasil. E nós, investidores, queremos ficar livres para escolher a nossa instituição financeira. Então, alô, Tesouro Direto, tem que disponibilizar em outros bancos, em outras corretoras de valores. Conquistou a sua reserva de emergência? Tem um colchão financeiro para viver tranquilo? Então agora nós vamos para o passo 2, que são investimentos para você receber renda todos os meses pingando na sua conta. E esse tipo de investimento são os fundos imobiliários. Quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando um pequeno pedacinho de um grande empreendimento imobiliário. Para esse segundo tipo de investimento, a gente vem aqui no aplicativo do Nubank, cifrãozinho, investir, explorar produtos, e aqui eu tenho os fundos imobiliários. E perceba que aqui o banco já nos dá acesso à bolsa de valores. Então nós temos aqui fundos imobiliários com o preço de cada cota abaixo de R$10 até 10 ou na casa dos R$100, mas enfim, eu venho aqui GGRC11, que é um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Não é recomendação de investimento, mas é só para você analisar aqui. Uma cota desse fundo imobiliário está custando no dia de hoje R$10,19, e aqui em mais detalhes a renda é variável. Tá vendo que o preço da cota oscila todos os dias? 10,05, 10,3, 10,2, enfim, em 5 dias também oscila, em um mês, em 6 meses. Perceba que em 6 meses a cota saiu de 9,35 e hoje está em R$10,11. Isso mostrando que os imóveis, eles também se valorizam. Descendo aqui, a gente pode ir em histórico de proventos para ver se esse fundo imobiliário, ele paga todos os meses certinho. E aqui está a prova, ele paga 10 centavos todos os meses de aluguel por cada cota. E abrindo aqui no site do Investidor 10, por aqui você não investe, mas você analisa o investimento. Cada cota, o preço, pagou de dividendos nos últimos 12 meses 11,97% de rendimento. O PVP está 0,91. Isso significa que quando o PVP está abaixo de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado com desconto. A cota está barata. E quando você compra uma cota abaixo do preço que vale, você ganha não só com o recebimento de dividendos, mas também com a valorização dessas cotas. Porque descendo aqui,
olha o valor que cada cota realmente vale. Aqui no Investidor 10, essa informação ela vem em valor patrimonial da cota. No caso desse fundo imobiliário GGRC11, o valor patrimonial da cota é R$ 11,08 e hoje está sendo negociado a R$ 10,06. Então tá com 9% de desconto. É como se você estivesse comprando um imóvel que custa 110 mil, pagando apenas 100 mil por ele, para ficar fácil para você entender. Ele é um fundo imobiliário de tijolo, tem uma vacância bem baixa. Vacâncias são os imóveis que ficam desalugados. E se você investe em imóveis, você sabe que se o imóvel tiver vago, é imóvel que não está rendendo aluguel. Ele tem mais de 343 mil pessoas que investem nesse fundo imobiliário e tem uma negociação diária muito boa aqui. Diariamente na Bolsa de Valores é negociado quase 10 milhões de reais entre compra e venda de cotas desse fundo imobiliário. Isso é muito bom. Além disso, descendo aqui, você tem a informação, né, de que ele paga 10 centavos todos os meses de dividendos. Pagou certinho aqui no último ano. Aqui tem o histórico dos últimos 5 anos, não ficou nem um mês sem pagar. E aqui embaixo você tem a lista de todos os imóveis, que tem imóveis espalhados no Brasil inteiro. E aqui são todos os inquilinos desses imóveis. A Ambev, o Grupo Santa Cruz, Americanas, Dafit e vários outros imóveis e inquilinos aqui muito conhecidos. Então o caminho para você comprar é aqui esse botão roxinho, comprar, e você escolhe o número de cotas que você quer comprar e tá feito o seu investimento aqui em fundos imobiliários. Esse vídeo, ele não representa recomendação de investimento, mas eu tô te mostrando aqui que é possível começar com pouco, uma cota de fundo imobiliário, R$10. Investir na caixinha para montar sua reserva de emergência a partir de R$1. Mas à medida que você montou a sua reserva de emergência, começou a receber aluguel todo mês, pingando na sua conta corrente, renda passiva. O terceiro passo, você já pode pensar em crescimento do seu patrimônio mais rápido para acelerar a conquista da sua tranquilidade financeira. E essa acelerada se dá investindo em ações. Quando você compra a ação de uma empresa, você está se tornando sócio, sócia de um grande empreendimento. E as empresas, elas lucram, elas crescem muito mais rápido, de forma muito mais robusta do que investimento em renda fixa ou investimento em fundos imobiliários que tem aquela renda recorrente. Só que as empresas, elas não crescem de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. É por isso que você tem que investir em ações, dinheiro pensando lá no longo prazo, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. Eu vou te dar um exemplo aqui do Banrisul, o Banco do Rio Grande do Sul, que é um banco centenário. Eu tenho em carteira e eu vou trazer aqui a título de aprendizado. Uma ação desse banco está custando R$ 17,77. E olha aqui, nos últimos 12 meses, ele teve uma valorização de 54% em relação ao preço da ação. Quando que na renda fixa tem uma valorização dessa em apenas 12 meses? Não tem. Isso aqui é só na renda variável. Há 12 meses atrás, perceba que está selecionado aqui um ano, há 12 meses atrás a cota ela custava R$ 11,56 e hoje está em R$ 17,99. Foram mais de 55% de valorização. Além disso, o banco também pagou dividendos. Ele pagou aqui 8,89% de dividendos. O dividendo médio dos últimos 5 anos, 8,19. E olha isso aqui, o PL dele está em 4,10. Excelente. O PL, ele representa aqui o tempo que demora para o seu dinheiro retornar. Então, cerca de 4 anos, o seu dinheiro que você investiu é retornado para você em forma de dividendos. E aqui o P sobre VP está abaixo de 1 aqui com um bom desconto. E se a gente multiplicar 4,10, o PL vezes o P sobre VP, isso dá 2,5, bem abaixo dos 22,5
patrimônio que o maior investidor, o Warren Buffett, ele utiliza como parâmetro para ele comprar um bom negócio. Então, certamente, esse banco estaria nos investimentos dele. E claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas esse crescimento patrimonial você encontra nas ações. E o caminho para investir é aqui mesmo, dentro do Nubank, que te dá acesso à Bolsa de Valores. Você volta aqui e nós temos aqui ações brasileiras. Então, aqui tem Petrobras, Vale, Banco Itaú. Então, o ticker do Banrisul, BRS3. Você coloca aqui o número de ações que você quer investir e você já começa a partir de R$17, que é o valor de uma ação. Para investir em ações, você precisa entender o momento de compra, analisar alguns indicadores, escolher os setores. Tem setores que são muito arriscados e a sua probabilidade de ver o seu patrimônio evaporar é muito grande. É por isso que no meu treinamento no Portal da Prosperidade, eu te ensino a calcular tintim por tintim de cada detalhe antes de resolver colocar o seu dinheiro. E se você quer aprender comigo, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Então, a gente já montou reserva de emergência, já tem dinheiro pingando de aluguel todos os meses e já temos parte do patrimônio na Bolsa de Valores em ações. Então, nós acabamos aqui de fazer uma carteira diversificada e todos os meses fazer sobrar dinheiro para repartir esse patrimônio em classes de ativos e em ativos diferentes dentro de cada classe para te dar segurança. Mas presta bastante atenção aqui no passo 4, que é evitar ciladas, evitar armadilhas. Eu tive uma aluna que recentemente vendeu um apartamento de mais de 300 mil e quando ela foi aplicar o dinheiro do apartamento dela, deixar em segurança no banco, adivinha o que o bancão lá, famoso, ofereceu para ela? Um investimento em CDB. Só que quando eles ofereceram um investimento em CDB, eles apresentaram para ela como se fosse a coisa mais segura do mundo, já que o banco tem um grande nome. Só que depois que ela foi me mostrar a rentabilidade desse CDB, eu quase caí para trás. 90% do CDI. Tem base nisso? Quando você não sabe investir, os bancos te oferecem essas ciladas mesmo. É o CDB que rende 90% do CDI, é o título de capitalização que, pelo amor de Deus, passe longe, é a poupança, é os fundos DI que tem taxas de administração, previdência privada, são os piores investimentos. Então, por ingenuidade ou por falta de conhecimento, você acaba colocando o seu dinheiro nessas ciladas. E depois é só chorar o leite derramado. Corrigir o erro é muito mais penoso do que aprender e fazer diferente. E teve um outro aluno meu que antes dele se tornar aluno, ele recebeu mais de 30 mil lá de 13º e entrou em contato com a minha equipe perguntando qual criptomoeda ele poderia colocar o dinheiro dele. Nesse caso não foi ingenuidade, foi ganância, foi querer ganhar muito com pouco dinheiro. Criptomoeda tem histórico de quando valoriza 900%, mas quando cai também derrete tudo. Então, para quem nunca pegou um dinheiro, já aplicar logo 30 mil no investimento mais arriscado de todos, também está errado. Então, ingenuidade, falta de conhecimento e ganância são sentimentos que todos nós podemos experimentar e que, por um descuido, pode fazer você perder dinheiro. É por isso que o passo número 5, ele é obrigatório se você quer subir de nível financeiro, que é você aprender a investir. Quem aprende não depende. Se você aprender a cuidar do seu dinheiro, jamais você vai ouvir opiniões de seja lá quem for, dicas de seja lá quem for, porque você vai analisar os seus próprios ativos. Você vai ter cuidado, vai ter critério antes de ir lá e colocar o seu dinheiro. E isso você só aprende através de pessoas que estão longe desses interesses financeiros. Pessoas ligadas a bancos, ligadas a corretoras, ligadas a investidores que estão oferecendo ali por ganhar alguma coisa com aquilo. Claro, eles vão te oferecer produtos onde eles ganham comissões. Hoje em dia na internet tem pessoas te oferecendo até abrir contas em corretoras porque
porque eles estão sendo pagos para isso. Então tem que tomar muito cuidado com quem você escuta, até que ponto aquilo ali representa um benefício para você, porque na maioria das vezes é benefício só para quem te indica. Então, aprender a investir é algo fundamental que já deveria estar lá no ensino fundamental, aliás, né? Desde a 5ª série lá atrás, era para ter isso nas escolas, infelizmente não tivemos, e pelo andar da carruagem, ainda estamos longe disso acontecer de verdade. Então, maratona o canal aqui, aprenda, abra o YouTube, assista vídeos, leia, compre livros, inclusive tem alguns aqui no meu cenário que fazem parte da minha vida. Alguns deles eu já li 2, 3, 5 vezes. Quanto mais você aprende, menos você depende. Agora me conta aqui, em qual desses 5 passos hoje você está? Eu quero que você deixe o seu comentário, que você compartilhe esse vídeo lá nos seus grupos da família, grupo do trabalho, para que todo mundo cuide bem do dinheiro. E claro, não saia daqui sem antes assistir a esse outro vídeo daqui, onde eu te mostro na prática uma carteira de investimentos diversificada. Então clica aqui e eu te vejo nesse próximo vídeo.